Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim, olhando para o que está acontecendo com o mercado do boi. A semana praticamente já avançou e a gente, obviamente, quer entender como foi essa semana em termos de negociação aí para a arroba e mais do que isso, o que vem pela frente. Afinal de contas, dá para imaginar um mercado sem a presença da China comprando aqui? O que pode acontecer em termos de precificação? Quais são as expectativas em termos de formação de preços, de estoques, enfim, oferta e demanda? Como é que fica essa relação? Vamos perguntar isso tudo para o Iago Travagini, analista de mercado lá da Agrifato. Está aqui o Iago com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente. Nos ajude a entender como é que foi essa semana de negócios aí para o boi, Iago. E mais do que isso, o que vem pela frente? O que a gente tem que prestar atenção, hein? Bem, primeiramente, boa tarde, bom dia para todo mundo que acompanha a gente, né? E mais uma vez, obrigado pelo convite. E, Alexandre, acho que o que a gente pode resumir o mercado durante esses últimos 3, 4 dias, na verdade, durante a última semana, né? É de um mercado com pouca liquidez, tá? O mercado físico do boi gordo, ele ofereceu basicamente um problema gigantesco, né, que a gente ainda está lidando com esse problema, que é, no caso, o fim da certificação do boi China. Lembrando que a gente continua a exportar, mas a gente não pode mais certificar de carne desde o dia 22 de março. E diante desse problema, a gente teve uma queda muito forte de preços, tá? Preços que eram negociados para o boi China flertando com os R$300. Hoje, se esse produtor que tinha um boi China a R$300 no dia 17 de fevereiro vai negociar esse mesmo boi que entraria na tipificação China, ele vai negociar esse boi no mercado paulista, ele encontra preços no máximo de 280. Então hoje a gente tem uma pressão baixista muito grande no mercado, né? Ao mesmo tempo que o volume de negócios reduziu muito. Então a gente está vendo aí as escalas de abate, tanto no Brasil quanto na média paulista, recuarem para o menor nível aí dos últimos 12 meses, próximo dos 6, 7 dias, tá? Na nossa média aqui. E, inclusive, quando eu olho para esse contexto de escalas menores, a gente tem o problema dos dois lados, tá? Tanto o pecuarista que não aceita negociar seus animais nos preços atuais, é só quem realmente precisa negociar. Então a gente vê que as escalas recuam por uma vantagem do pecuarista e por ter pasto, tá? Isso é importante ressaltar. Diferente de outubro e setembro 21, a gente está no período de chuvas, então você tem uma oferta de comida barata e que você consegue ser mais firme, digamos assim, nos preços que você quer para negociar seu animal, mas também tem o lado da indústria, tá? Então a gente tem diversas indústrias, só para ter uma noção, são 37, 38 indústrias que têm habilitação China, que não têm interesse em acelerar o seu processo de compra. Por quê? Porque ele sabe que a China pode voltar a qualquer momento e, por enquanto, como a gente ainda está falando de um fechamento recente, com a probabilidade de que sim, a gente tem uma reabertura de curto prazo, as indústrias preferem não adquirir e fazer compromissos de muito longo prazo. Então, eles só querem comprar no preço que eles estão ofertando. Então, dentro dessa contextualização geral, acelerar a compra tanto por parte da indústria e acelerar a venda por parte do pecuarista não está fazendo muito sentido nessa visão deles. Então, o processo o que a gente tem visto é um mercado com muita pouca liquidez no mercado físico e com escalas reduzindo, sim, em grande parte do país. Na verdade, se eu puder representar aqui quase a totalidade do país. Boa. Então, não tem negócios acontecendo, os negócios são poucos aí, mas pelo que eu estou entendendo, Iago, tá sofrendo mais então quem tem o boi China. Virou tudo boi comum no mercado, é isso? Exatamente. Ontem a gente teve aí basicamente o fim dos lotes negociados a preço de boi China, alguns frigoríficos honrando a operação, outros não, honrando os preços ofertados lá anteriormente, mas a grande totalidade desses lotes foram abatidos até o dia 1º de março, boi que foram negociados China, mas não foram certificados, tá? Isso é importante ressaltar, desde o dia 22 não tem nenhuma certificação de boi China, 23. Então, o que a gente observa, assim, é que quem está mais sentindo e quem está mais levando prejuízo é o pecuarista, e principalmente o pecuarista que trabalha e fez o seu trabalho de casa para engordar o seu animal com antes de 30 meses e negociar esse animal aí, né? Ele gastou mais, teve mais ação, mais tecnologia para terminar esse animal antes, e agora ele está sofrendo na hora de entregar esse animal, porque ele não tem mais a bonificação, que era o que justificou ele tomar a decisão de engordar de maneira mais acelerada. Agora, esse boi China, ele está ocupando o espaço do boi comum? Em algumas partes sim, em outras não, tá? Como eu falei para você, o pecuarista que tem pasto, que tem a oportunidade de segurar esse animal com um custo menor,
eles sim têm feito a opção de não levar esse animal para o mercado interno, né? De não abater e produzir mais carne. Mas, como eu falei para você, assim, a gente tem o mercado interno responde 60%, 70% da nossa demanda total. Então, quando eu olho na média, pecuaristas que precisam negociar, que precisam abater seus animais, estão encaminhando esse animal para a linha de abate, aceitando um preço menor, né? Então a gente está vendo negociações de bois que poderiam ser classificados como China e sendo negociados com boi comum mais alguma bonificação, né? Ou uma bonificação de terminação mais rápida, um animal que entra numa linha mais premium, digamos assim, né? Um animal castrado, mas ainda assim a preços menores. Então ele acaba sendo destinado para o mercado interno. Um ponto a se ressaltar: a indústria está reduzindo o processo de abate, tá? Então a gente tem indústrias que pararam abates, que intercalaram abates, que estão tentando reduzir nesse momento de demanda total reduzida, tá? Então eles reduzem o abate nesse momento para tentar controlar um pouco a quantidade de carne que vai chegar no mercado interno. Porque é o que eu falei, se a China para de comprar e a gente continua produzindo o mesmo tanto, é 20, 25, 30% a mais de carne que vai ser destinada para o mercado interno. Muito bem. Como não tem essa pressão de oferta do boi China indo para o mercado, pelo menos uma pressão total, né, desse boi China indo para o mercado interno, como é que estão os negócios no mercado interno? Pelo menos o boi comum está mais firme, Iago? O que a gente percebe é que, por enquanto, pela firmeza do produtor, tá? Pela vantagem do produtor em não negociar seus animais, o que a gente percebe é que sim, o preço do boi comum, ele não está cedendo tanto, tá? Então a gente falava, antes do bloqueio, né? Antes do problema da China, era um preço que era negociado a 280, 275, nessa faixa de preço. Logo após o bloqueio, os frigoríficos vieram ofertando 270. E agora, em São Paulo, né? Só para você ter uma ideia, esse mesmo boi comum é negociado a 275. Então, na média, o que a gente percebe é que o boi comum não está sofrendo tanto. Ele ainda está com precificação próximo desse 275, que era mais ou menos o que a gente via lá atrás, quando tinha a bonificação do boi China. Só para lembrar, era um boi de 275 e um China, um comum de 275 e um boi China de 295. Hoje, o que a gente encontra é uma média de preços de negócios firmados próximo dos 275 para o boi comum. Então, existe uma firmeza relativa para o boi comum, tá? Isso significa o quê? Uma demanda interna que está absorvendo esse boi, esse animal, e de alguma forma isso está sendo suportado ou está tendo o suporte do preço da carne, Iago? Tá, vamos lá. O que a gente observa é que o mercado interno ele teve um final de mês bem ruim, tá? Então, sim, de fato, a gente não está tendo uma grande demanda interna nos níveis atuais de produção que a gente tinha 15 dias atrás. Então, isso é importante ressaltar. Como eu falei, com a China levando 20% da nossa carne, principalmente dianteiro, você conseguia lidar, né? O mercado interno conseguia lidar bem com a oferta que tinha. Ele ainda não lida com a oferta desse China, tá? Ele não lida com essa quantidade de dianteiro que seria redirecionado, até porque os frigoríficos de China, como eu falei, estão parados ainda, né? Estão ainda num processo de adaptação produtiva. Alguns pararam, outros deram férias coletivas. Então, hoje, o que a gente vê é que essa firmeza do boi comum, ela se dá justamente por conta desse equilíbrio que existe na cadeia. O pecuarista não quer vender, não aceita o preço de 275, então quem tem boi China, quem tem a bonificação, prefere não vender nesse patamar. Então, existe a dificuldade do frigorífico comprar. O frigorífico não quer acelerar para não jogar muita carne no mercado interno. Enquanto isso, o mercado interno relativamente equilibrado, tá? Então, como eu pontuei, existe esse relativo equilíbrio para a carcaça castrada, para a carcaça no mercado interno, por conta desse equilíbrio que a gente tem até o momento. O grande problema é que se a gente perdurar muito com esse bloqueio para a China, alguma hora essa carne que ia para a China, vai ter que entrar. Porque o boi, ele fica pronto e o boi pronto, ele vira carcaça, e essa carcaça precisa ser negociada, senão ela vira carniça, entendeu? Sendo chulo aqui, digamos assim. Então ele precisa negociar esse animal. Então, dentro desse processo, o que a gente deve observar no final do dia é que, assim, a gente observa hoje um mercado relativamente equilibrado, mas sem ter que lidar com esse montante de oferta que a China normalmente retira do mercado. Muito bem. Então vamos tomar como base esse início de mês, que sazonalmente é um momento de maior demanda. Esse equilíbrio pode desequilibrar, digamos assim? A demanda pode puxar os preços da carne, ou isso é mais difícil de acontecer, Iago? Tá. Pelo que a gente viu na última quinzena, a gente teve um preço, assim, uma negociação muito fraca no mercado interno, considerando
as condições que a gente tinha naquele momento, tá? A China levando, estava tudo relativamente pré-estabelecido, ok. Então a gente já tinha uma demanda interna que dava sinais que poderia fazer os preços recuarem. E agora a gente entra no mês com a probabilidade de recebimento de salários, melhora de consumo interno, só que as negociações começam relativamente hoje, tá? Então a gente ainda vai acompanhar os próximos passos aqui dentro da consultoria. Mas a tendência atual é de que ou os preços permaneçam estáveis ou eles até caiam, tá? Então, o preço da carcaça castrada, que era 18,40, 18,50, pode ser que recue para R$ 18. O preço do boi inteiro, que é 16, da vaca, que é 15,50, né, da vaca casada, podem recuar para 15,50 e R$ 15. Então, existe a probabilidade que sim, se recue, tá? Altas no mercado interno são completamente descartadas nessa semana atual. Por conta justamente dessa expectativa do que pode acontecer com China, certo? Exatamente, e também pela consideração de demanda, tá? A quantidade ofertada no mercado interno, mesmo antes da saída chinesa, já era o suficiente para abastecer o mercado e manter os preços estáveis, tá? Então, a quantidade alocada de carne para o mercado interno nesse momento, pelo que a gente tem escutado de reporte de distribuidores e varejistas de maneira geral, é suficiente para abastecer o mercado e talvez até formar um bolsão de redução de preço, tá? Então, existe sim essa probabilidade. Muito bem. Então, todo mundo de olho no que pode acontecer com China, principalmente. Agora, quais são os passos, Iago? O que vem por aí? Precisa da contraprova? Precisa enfim, da certificação lá da OIE? Ou não precisa de nada disso? Se a China quiser comprar, ela já volta no mercado amanhã? Em teoria, na teoria, a decisão de retomada é completamente chinesa agora, tá? Independente do que a OIE venha a falar. Então, inclusive, acordos podem ser costurados se for um caso que bate na madeira aí, mas se for um caso típico, acordos poderiam até ser costurados. Mas, enfim, a China pode voltar a qualquer momento a comprar, só depende exclusivamente da determinação do governo deles, tá? Então, é uma decisão basicamente política / comercial nesse momento. Os próximos passos, né? A gente está aguardando basicamente a confirmação da OIE que se trata de um caso atípico, tá? A gente teve aí muitos indicativos e tipologia e forma como foi encontrado o animal, né? Abatido e tudo mais, todos indicando um caso atípico da doença. Mas isso ainda há de ser confirmado pelo laboratório da OIE que fica no Canadá. Ao que tudo indica, pelo que a gente tem escutado, esse resultado sai entre hoje e amanhã, dia 2 e 3 de março, tá? E aí, após isso, provavelmente a OIE vai soltar um relatório nos próximos dias ou na próxima semana, considerando que o Brasil continua com um risco desprezível ou muito baixo para a vaca louca, por se tratar de um caso atípico. E aí o processo natural é que a China, de posse desse relatório, tome a decisão ou não de voltar à certificação de novas cargas, tá? Então, esse é o processo natural que deve acontecer. A grande indagação atual é quanto tempo a China vai demorar para comprar de novo carne do Brasil. Segundo o que a gente vê dos indicativos do governo brasileiro, do governo chinês, as tratativas estão boas e o retorno aparentemente será célere. Só que a gente tem que pontuar que muita parte desse discurso também foi adotado lá em 2021. Então, existe uma preocupação do mercado ainda sobre essa retomada. Mas o fato é que a gente tem aí uma dependência da determinação chinesa nesse momento. Pois é, isso a gente tem ouvido muito aqui, Iago. O momento é diferente daquele de 2021, né? A necessidade da China também é teoricamente grande aí e não daria para ela ficar tanto tempo sem comprar essa carne brasileira. Faz sentido essa análise para você? Então, assim, eu até concordo. Eu concordo plenamente. A China depende hoje, 40% das importações chinesas são brasileiras, 41% para ser mais exato, foram em 2022. A gente estima que de 10 a 13% do consumo total de carne bovina que acontece na China é de carne brasileira. Só que a gente tinha um cenário muito parecido com esse em 2021. E aí você pode alegar, mas o estoque lá em 2021 era maior, a China não tem tanta preocupação, ela tem mais preocupação agora porque o estoque é menor. Faz sentido, mas esse número de estoque eu acho que é muito difícil você mensurar. Você pode até argumentar que, obviamente, a gente tem o pós-ano novo chinês e isso aumenta a quantidade de consumo e, consequentemente, reduz o estoque, isso faz sentido, mas o número de estoque é difícil você ter na mão. Lembrando que os últimos 2 trimestres, o terceiro trimestre e o quarto trimestre, tivemos as maiores importações da história por parte da China, tá? Importação de carne bovina. Então ela comprou bastante.
nesses últimos 6 meses. Então, na minha visão, pelo menos olhando para o que eu tenho de número aqui, assim, o argumento até faz sentido. O grande problema é a dependência total da China. Então, se o governo chinês quiser estimular o consumo de carne suína, que o preço caiu mais de 30% nesses últimos 2 meses, e tiver interessado em não deixar o suinocultor ter um problema, digamos assim, de consumo lá, né, de preço, de lucratividade, ele pode deixar esse bloqueio por mais tempo que ele queira, entendeu? Esse é o grande problema na minha visão. Posso estar completamente errado, mas assim, o que a gente vê hoje, e que me preocupa um pouco, a gente depende totalmente do governo chinês, e o preço da carne suína está em queda, a lucratividade dos suinocultores lá na China tem reduzido nesses últimos meses, e pode ser que o governo atue para não deixar esses suinocultores aí na mão, digamos assim. Outro argumento que a gente ouviu bastante é que naquele momento, lá em 2021, a carne brasileira estava muito cara, 7 mil, até acima disso naquele momento. E que hoje essa carne está relativamente barata. Seria outro fator de, enfim, que não seria um obstáculo, digamos, para a volta, né? Os chineses não tentariam negociar tanto. Faz sentido isso também? Isso faz um pouco, assim, pelo menos na minha visão, tá? Faz mais sentido, sim, a gente ter um chinês um pouco mais ávido pela carne, pelo preço relativo, né? Ele tá bem mais barato do que estava nos últimos meses. Então, é um argumento que, pelo menos na minha visão, faz mais. Ele tem mais coesão por conta do contexto, tá? Obviamente, esse é um ponto relativo a gente pensando com a cabeça de ocidental, tentando transpor essa ideia para o oriental. As conversas que eu tive e até a visão que a gente tem do chinês que normalmente é um cara que é muito negociador, né? Ele tende a sempre pegar o preço o mais barato possível. Então, assim, ele deve entrar. O que a gente vê agora é que o preço é realmente um fator impactante, mas se ele vai impactar nessa decisão do governo chinês, e isso é bom separar, né? O importador, que é o cara que faz a negociação, que não está necessariamente atrelado com o governo, e o governo chinês, tá? Existe uma preocupação muito grande do governo, tanto da parte sanitária, de rastrear e fazer todo o processo com os animais ali, para ver se realmente se trata de um caso atípico, e separar um pouco dessa ideia do importador chinês, que é um cara que realmente quer comprar nesse momento. Muito bem. Agora, Iago, só para a gente finalizar, esse resultado das exportações de fevereiro te surpreendeu? Vem um pouco abaixo do quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, mas teve um dia a menos, né, de negociação aí, né? 126,4 mil toneladas contra 158,5 do ano passado. Já um sinal de arrefecimento das exportações por conta da China? Não. Não, eu sinceramente não acredito que seja, tá? Acho que fevereiro 22 tem um fator rebote, tá? A gente ficou sem exportar durante outubro, novembro e dezembro, exportou muito pouco durante esses 3 meses. A China volta em 15 de dezembro de 21 e a gente começa a acelerar o processo de exportação em janeiro e fevereiro. E aí você percebe que, assim, a gente teve uma média diária em fevereiro 22, que foi uma das maiores médias diárias da história. Então, para o mês de fevereiro, em fevereiro 22, foi muito bom. A gente vê agora em fevereiro 23 uma queda no total exportado, tá? Então, você sai aí de janeiro 23 de 160 para 126, no comparativo com fevereiro 22 de 158 para 126. É o segundo maior volume exportado no mês de fevereiro da história. Mostra que a gente exportou um grande volume. Para o mês de fevereiro, na minha opinião, é um bom número, tá? Mostra a relativa robustez que a gente teve durante esse mês, considerando, obviamente, que agosto, setembro e outubro e novembro de 2022 a gente teve grandes volumes exportados. Esse número, para mim, mostra que a gente ainda está, assim, ainda não sofreu com o baque. Eu acho que o baque viria a partir aí da segunda, terceira semana de março, que a carne certificada deixa de existir, digamos assim, entendeu? A gente ainda pode exportar a carne certificada até o dia 22, depois disso parou a certificação, parou a produção de carne de China, e aí começa a faltar no estoque. Então, acho que se permanecermos sem certificação de novas cargas até a terceira semana de março, provavelmente as exportações de março vão ser aí as que vão demonstrar essa queda de exportação, tá? Deixa eu só entender esse processo. Carne certificada é aquela que está autorizada a ser enviada para a China, pode ser que ainda não tenha acontecido, certo?
Exato. O que acontece é isso, assim, até o dia 22, 23 de março, a gente tinha muito frigorífico abatendo, né? Até o dia 22, frigorífico abatendo carne certificada para a China. Então, você pega aí o frigorífico que tem a capacidade de abater 1.000 animais, gera uma quantidade grande de carne, né? Essa carga, até o dia 22, ela pode ser enviada para a China. Então, a gente continua exportando para a China até esse momento. O grande ponto é, a partir do dia 23, nada mais pode ser produzido para ser enviado para a China. Então, automaticamente, essa exportação sofre mais, entendeu? Entendi. Por isso esse delay nas estatísticas, digamos assim. Exatamente. Esse é um padrão, tá? Isso aconteceu em setembro 21 também. A exportação de setembro 21 foi recorde. A gente exportou muito em setembro 21 porque tinha muita carga sendo produzida e que foi produzida antes do dia 3 de setembro e que foi enviada até dia 15, dia 20, até no mês de outubro a gente teve exportação para a China por conta dessa carne que foi produzida antes do dia 3 de setembro e que ficou alocada, ficou ali esperando para ser enviada, sabe? Muito bem. Mas, se tudo correr bem, a gente já vai ter essa liberação o quanto antes, é o que todo mundo tá esperando. Essa é a minha torcida. Pois é. Iago, obrigado, viu, cara? Volte sempre, é sempre bom te ouvir. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Alexandre. Agradecer a Andressa também por ter me mandado a mensagem e feito o convite. E fico aí no aguardo e vamos aguardar aí que acho que com certeza a gente vai ter uma liberação rápida e torcer para que isso logo passe. Boa. Abraço, Iago. Até a próxima. Valeu, doutor. Até a próxima. Iago Travagini, lá da Agrifato, conversando com a gente sobre as consequências dessa suspensão de exportação aí para a China por conta daquele caso atípico de vaca louca lá no Pará. Aguardando, portanto, a contraprova, que está sendo feita no Canadá, aguardando, portanto, a avaliação final da OIE para, enfim, manter o status de região sem problemas, de baixo risco aí, de vaca louca, né, de encefalopatia. E, enfim, a gente está esperando aí esse resultado acontecer para daí sim a China tomar a decisão de voltar ou não a comprar a carne brasileira. Vamos ver como estão os negócios no mercado futuro, lá na B3, de olho na tela. Para março, 292,20, mercado futuro caindo hoje, 0,73%. Para abril, R$ 297,00, perdendo 0,98%. E o maio, R$ 292,00, 0,48% de queda. Indicador CPEA fechou o dia de ontem com alta de 2,2% a R$ 273,85. Como tem negociação basicamente acontecendo em cima de preço de boi comum, esse valor é o que o Iago disse que está representando hoje o valor da arroba no mercado, entre 275 até 280, dependendo aí da qualidade do boi. Se é aquele boi que tinha padrão China, mas não tem para quem exportar mais, ele acaba entrando nessa vala comum do boi comum, aí ganha apenas premiações por ter uma qualidade melhor. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. E na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.